Nosso trabalho é sobre o cimento LC3. Nosso grupo é constituído pela Carla, o Marcos, o Murilo, o Paulo, eu, Rebeca, o Rodrigo, o Thiago e o Vitor. Segundo pesquisas, 81% da produção de cimento no mundo é feita em países em desenvolvimento. Isso se deve ao grande potencial de crescimento nesses países, visto que em países desenvolvidos o uso de cimento é muito mais voltado para a manutenção de obras do que para a construção de novas obras. Sabendo que a demanda de cimento nesses países em desenvolvimento tende a aumentar ao longo dos próximos anos, há uma busca por substituições mais sustentáveis ao cimento Portland comum. Isso porque o principal componente desse cimento, que é o clinker, é um grande emissor de CO2. Sendo assim, a tecnologia LC3 ela busca substituir até 50% do clinker por argila calcinada e filler calcário. Esses dois componentes, eles estão muito mais distribuídos pelo mundo com muito mais abundância, seja ele na sua forma natural ou como um resíduo industrial. Além disso, eles emitem muito menos CO2 durante a sua produção, sabendo que a produção do LC3 ela é feita a partir da calcinação e a moagem da argila, seguida da mistura do cimento. Nós também vamos abordar as aplicações do cimento LC3 e suas vantagens. Meu nome é Carla e eu vou estar falando sobre os componentes do cimento LC3. Então, como já dito, visando reduzir a utilização do clinker na composição do cimento, são utilizadas adições. Os principais materiais já utilizados atualmente são a escória de alto forno e a cinza volante. Porém, esses materiais não estão disponíveis em quantidade suficiente para suprir a demanda necessária para a produção de cimento, que vem tendo um crescimento significativo nos últimos anos. Por isso, estão sendo desenvolvidas pesquisas para adições de materiais alternativos, como por exemplo o filler calcário e a argila calcinada, que são os principais diferenciais presentes no cimento LC3. Os principais componentes do cimento LC3 estão associados ao seu nome em inglês, são eles calcário, argila calcinada, clinker e gipsita, na proporção 50% clinker, 30% argila calcinada, 15% calcário e 5% gipsita. Ainda assim apresenta uma grande quantidade de clinker, porém é uma quantidade muito menor se formos comparar com o cimento comum, que pode chegar até 90%. Olá, eu sou o Vitor, vou falar sobre a química do cimento LC3, envolvendo tanto a fabricação quanto a utilização. No caso, o produto que eu vou falar é a argila calcinada. Ela recebe esse nome quando apresenta uma quantidade considerável de caulinita na sua composição. A literatura coloca acima de 60% pelo menos. Essa caulinita é quem vai sofrer o processo de desidroxilação, que é o processo onde ela é aquecida acima de 400 graus. Ela é representada na equação 1 aí, onde a água é retirada do produto, formando metacaulina. Esse metacaulina ele se comporta como um pozolano na hora de utilizar o cimento. E como um pozolano, ele consegue reagir com o produto do clinker, formando assim os produtos que vão conferir resistência ao cimento, a resistência mecânica. No caso, são o silicato de cálcio hidratado, aluminato de cálcio hidratado e o aluminosilicato de cálcio hidratado. Além disso, o cimento LC3 ele é considerado uma boa alternativa para quem vai construir em lugares litorâneos, em lugares com alta invasão de cloro. Isso se dá porque nos primeiros 3 dias depois da utilização do cimento, ele consegue produzir poros muito menores do que do cimento Portland, e esses poros giram em torno de 10 nanômetros de diâmetro, e isso é o suficiente para impedir a entrada de qualquer tipo de impureza, inclusive o cloro, tornando ele, de acordo com a literatura, praticamente impenetrável a essas corrosões. Sou o Thiago, vou falar sobre a química do cimento LC3. O calcário ele pode ser utilizado como material cimentício suplementar no cimento LC3 pós-moagem. Ele é constituído principalmente de carbonato de cálcio e com variantes de cloreto de magnésio. Na reação de hidratação do cimento, o carbonato de cálcio reage com a alumina, o que melhora a atuação mecânica. Assim, existe uma sinergia entre o calcário e a metacaulina, que contém alumina, que pode levar à adição de calcário. A gipsita é o teor de sulfato de cálcio, que faz equilibrar a quantidade de sulfato e a reatividade das fases de aluminatos. Ela também melhora a resistência à compressão na fase inicial da aplicação da mistura cimentícia. Aqui temos um gráfico de um artigo de referência em que a resistência à compressão faz relação ao PC em porcentagem. O PC seria o cimento Portland comum, e o P45 seria o LC3 com 30% de metacaulina
e 15% de calcário. Na fase inicial de um dia, o V45 ele é bem inferior em relação à resistência do OPC, mas posteriormente, em 7 a 28 dias, a resistência se eleva e fica superior ao cimento comum. E também observa-se que há certas aplicações de piscina, que é sulfato de cálcio, em 1,5% e 3%, eleva a resistência inicial da mistura. Olá, meu nome é Murilo. Eu vou falar sobre a fabricação do cimento LC3, mais especificamente da matéria-prima que a gente vai estar utilizando, que é essa argila que contém caulinita, de onde ela vem e qual a proporção entre argila e calcário que a gente vai utilizar para a fabricação do cimento LC3. Essa argila contém caulinita, ela pode ser tanto de fontes naturais, quanto resíduos de indústrias de cerâmica e papel. A indústria cerâmica, ela utiliza essa argila que contém caulinita, mas uma parte dela é dispensada por não ter as propriedades necessárias para ser utilizada na indústria cerâmica. Esse resíduo ele pode ser utilizado para a fabricação do cimento LC3. Em um estudo realizado no Rio Grande do Sul, algumas amostras de cimentos LC3 foram elaboradas. A proporção desses cimentos é que se apresenta na tabela a seguir: 30% de fontes argilo-minerais e 15% de calcário. Esse cimento LC3 foi então comparado com cimentos comuns e cimentos CP4. As características dessas amostras LC3 observadas se apresentaram muito similares ou superiores aos cimentos de referência utilizados. Sou Marcos e vou falar sobre a fabricação de cimento LC3. Para fabricar o cimento LC3 são necessários os processos de calcinação e de moagem. A calcinação de cimento LC3 pode ser feita em fornos rotativos, assim como os utilizados para a fabricação de cimento Portland. Porém, o cimento Portland exige temperaturas na casa dos 1350 graus Celsius, enquanto a calcinação da argila ocorre entre os 700 e 800 graus Celsius. Durante esse processo ocorre a desodorixilação da caulinita, que forma o metacaulin. E por conta dessas baixas temperaturas, o uso de combustíveis mais baratos é possível, assim como o coque de petróleo e a biomassa. Para a moagem do cimento LC3, podem ser usados equipamentos convencionais, assim como os usados para a fabricação de cimento Portland. Porém, por conta do cimento LC3 ser formado por diferentes materiais com diferentes graus de rigidez, a moagem separada é preferida. Para a fabricação de concretos com o cimento LC3, podem ser usadas as mesmas tecnologias usadas para a fabricação de concretos com cimento Portland. E também a quantidade de água e de aditivos superplastificantes são similares. Porém, deve-se tomar alguns cuidados quanto ao nível de reatividade de sulfatos da mistura, pois por conta da grande quantidade de alumínio e da finura das partículas, ocorre um aumento da viscosidade dessa mistura. Olá, meu nome é Paulo e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a utilização do cimento LC3. As principais obras estão na Índia, onde ele foi desenvolvido. Lá existem mais de 126 mil metros quadrados de obras em concreto armado e uma estrada com pouco mais de 1 quilômetro utilizando cinzas volantes, no Instituto Madras de Tecnologia. Bom, em 2020, mais de 75% do cimento disponível na Índia já era do tipo utilizando materiais cimentícios suplementares, ou SCMs no inglês, como é o caso da argila calcinada, por ter ampla disponibilidade na natureza, até maior que a produção de cimento mundial. Bom, ele pode ser usado em praticamente todas as aplicações de cimento Portland comum, porém eles exigem alguns cuidados quanto à fissuração por retração plástica, que a solução é o uso de fibra de polipropileno ou cura úmida prolongada. Quanto ao espalhamento ou trabalhabilidade, a solução seria o uso de superplastificantes e a menor resistência inicial em relação ao cimento comum, e nesse caso pode ser usado aditivos aceleradores de endurecimento ou compensações na dosagem de concreto. Olá, meu nome é Rodrigo. Eu vou fazer a conclusão do nosso trabalho sobre o LC3. Bom, o LC3, mesmo apresentando alguns problemas na sua utilização se comparado ao cimento Portland, ele é excelente para os países em desenvolvimento, como citado pela Rebeca, porque ele emite menos CO2, ele substitui o clinker pela argila caulinita. A argila caulinita ela se encontra no mundo todo. Isso faz com que os países em desenvolvimento não se preocupem com o esgotamento dos recursos naturais no meio do seu crescimento. E além disso, o LC3 pode ser ligeiramente mais barato do que o Portland comum, porque ele substitui combustíveis caros para a calcinação do carbonato de cálcio por combustíveis mais baratos para a calcinação da argila caulinita, porque ela exige menos temperatura do que o carbonato de cálcio. E poucas modificações devem ser feitas nas fábricas atuais de Portland comum para que elas consigam produzir o LC3. Isso faz com que o LC3 seja muito viável também economicamente.